Olá, meu nome é Juliano Mendes e esse é o 5º episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Estamos aqui novamente com Daniel Presser, cervejeiro caseiro, e Sr. Gerhard Voigtling, mestre cervejeiro da Eisenbahn. O assunto de hoje é mostura, um dos pontos cruciais da fabricação de uma boa cerveja. Sr. Gerhard, o que é a mostura? A mostura é o aquecimento da mistura do malte com a água, gradativo para a gente ativar as diversas enzimas, tá? Para transformar o amido em açúcares. Tá? E cada enzima tem uma temperatura ideal para trabalhar e um tempo ideal para agir, né? Para a gente conseguir fazer aquela cerveja que a gente deseja. Daniel, pode explicar para a gente o passo a passo da mostura? Na cerveja caseira, a gente usa basicamente uma parada de temperatura, né? De 1 hora mais ou menos o tempo dessa parada. Para chegar na temperatura certa, o que a gente faz é primeiro aquecer a água a uma determinada temperatura. A gente aquece nessa receita até 75 graus e aí depois a gente joga nessa água o malte já moído. Como o malte vai estar à temperatura ambiente, a temperatura da água vai baixar e vai atingir a temperatura que a gente quer para fazer a sacarificação, né? Para fazer a conversão do amido em açúcar, que é 67 graus. Essa temperatura de 67 graus, ela faz com que a cerveja fique um pouco mais encorpada. Ela é uma temperatura um pouco mais alta, né? Você pode trabalhar ali de 62 até 70 graus. Quanto mais baixa a temperatura, mais seca, mais álcool a cerveja vai produzir, e quanto mais alta, mais encorpada a cerveja vai ficar. A mostura da receita que a gente está demonstrando, que é a American IPA, quanto tempo ela dura? Ela tem pelo menos 1 hora, né? Na verdade, a gente diz para deixar 1 hora fazendo a mostura, mas a gente precisa fazer um teste para ver se ela já terminou. Quer dizer, do processo inteiro, que dura aí de 6 a 8 horas, apenas 1 hora para mostura. Isso. Legal. Isso é um pouco diferente do que na cervejaria normal, né? Onde a gente trabalha diversos patamares de temperaturas, porque a gente visa também outros fatores lá dentro, como por exemplo estabilidade de espuma, né? E também o rendimento, que é vital para uma cervejaria. Na cerveja caseira a gente usa uma parada só mais por uma questão de tempo mesmo, porque o rendimento não é uma preocupação tão primordial para o cervejeiro caseiro. Se ele tiver que adicionar ali mais 200 ou 500 gramas de malte para fazer uma cerveja, pode compensar as 2 ou mais horas que ele levaria para seguir esses outros patamares de temperatura. O controle de temperatura é crucial na fabricação de uma boa cerveja. Como é que se controla a temperatura na tina de mostura quando se faz cerveja em casa? Bom, você precisa de um bom termômetro, né, para poder aferir essa temperatura o tempo todo, e principalmente manter o mosto sempre em circulação, ficar sempre mexendo ele para que essa temperatura fique homogênea em toda a mistura, né? E eventualmente, quando a temperatura cair muito, você vai ter que acender o fogo de novo da panela. E também, sempre que o fogo estiver aceso, você precisa ficar mexendo a mistura, porque senão pode acontecer de caramelizar o fundo da panela, onde vai ter muito grão, né? Com o fogo pode acabar queimando. Então, você tem que sempre ficar medindo a temperatura, pelo menos a cada 5 minutos, dando uma olhada em como está a temperatura da panela e agitando o moço para que a temperatura fique sempre homogênea. E o teste de iodo? O que é o teste de iodo? O teste de iodo serve para a gente ver se a mostura já terminou, para ver se todos os amidos que estavam dentro da solução foram convertidos em açúcar. Ele consiste em você pegar uma pequena amostra do líquido, né, do mosto que está na panela, e nesse líquido pingar algumas gotas de iodo. Tintura de iodo mesmo tem vários tipos. Se essa mistura ficar preta ou uma cor muito escura, quer dizer que ainda tem amido, né? O iodo reagiu com o amido e transformou a mistura numa cor mais escura. Aí a fermentação não vai acontecer adequadamente. Não vai ter açúcar que chega para fazer a fermentação. Então, nesse caso, você tem que esperar mais tempo, né? A gente comenta em pelo menos 1 hora, mas se depois de 1 hora o teste de iodo ainda não deu certo, você tem que esperar mais tempo até o teste de iodo dar certo. E o teste de iodo dá certo quando, após você pingar o iodo, a mistura fica com a cor que estava antes, né? Ela vai ficar um pouquinho mais amarelada por causa da cor do iodo, mas não vai ter nada de preto, ou azul, né? Certo. Esse teste é feito na cervejaria também, certo? Sim, o processo é idêntico, né? Quando a gente chega na temperatura que a gente chama realmente de temperatura de açucaração, que está aí entre 68 até 72 graus, dependendo do tipo de cerveja, tá? Também se faz o teste de iodo e, se ele não estiver normal, se prolonga esse tempo. A gente pode ver que as semelhanças entre um processo caseiro e industrial
são muitas, né? São pequenos detalhes que fazem a diferença, mas o conceito, o processo em si é muito parecido, só muda o tamanho dos tanques. O básico é o mesmo. É o mesmo. Tá certo. E o mesh out, Daniel? O que é o mesh out e de que forma é feita essa etapa do processo? O mesh out acontece depois que toda a conversão do amido terminou. Depois que o teste do iodo deu certo, você pode partir para o mesh out. Você vai aquecer o mosto a uma temperatura acima de 75 graus. Isso vai parar a atividade enzimática que estava acontecendo lá, para você poder começar a fazer a filtragem e recirculação da cerveja. Pessoal, então esse foi o 5º episódio da websérie Cerveja Feita em Casa, onde tratamos do assunto mostura. Convidamos vocês a assistirem o 6º episódio com o assunto recirculação. Até a próxima!